O ser humano, o ser mais avançado do planeta, cuja origem continua sendo um grande mistério. E nos rincões mais profundos da psique humana estão as mais incríveis descobertas. Descobertas como as sereias e os tritões, criaturas que acabaram fazendo parte de nosso cotidiano, levando a mente humana a visitar seus setores mais desconhecidos. Criaturas metade humana, metade peixe, com vozes doces e beleza descomunal. E a união desses poderosos elementos não ficariam de fora da indústria cinematográfica, já que se tornou um poderoso filão de bilheterias, porque uniu dois grandes mistérios, os animais marinhos e o ser humano. Contudo, será que tudo isso não passa de lendas e mitos, ciência ficcional ou até conversa de pescador? Ou não? Em todas as lendas e mitos sempre existe um fator real. Em todas as lendas e mitos sempre há um fator real. Nosso mundo é totalmente conectado e os conhecimentos são passados de gerações em gerações, revelando mistérios e enigmas surpreendentes. Mistérios como as sereias e os tão pouco falados tritões. Seres encantadores com poderes mágicos, capazes de nadar distâncias inimagináveis e seduzir quem apareça em seu caminho. Tudo isso já sabemos por causa dos seriados e dos filmes de ficção. E assim, temos a vaga ideia de que se trate apenas de mitos ou lendas. No entanto, pode até ser, porém em todas, sempre há um fator real. Mas antes de te explicar, caso você esteja aqui pela primeira vez, eu preciso lhe dizer duas coisas importantes que os que me seguem há mais tempo já sabem. Esse é um vídeo explicativo, não de entretenimento como sempre faço. Em segundo, no curso de nossa história, as palavras foram sendo mudadas e interpretadas conforme cada povo e cada lugar. Desse modo, a ideia das sereias e dos tritões como conhecemos pode ser até semelhante, mas não igual à de seus primeiros registros. Isso mesmo que você ouviu. Eles estiveram aqui bem antes, aliás, antes do que a escola nos ensinou com as lendas e mitos da Grécia Antiga. Bem, estamos falando de algo forte, enraizado na vida das antigas civilizações que vai bem além dos raciocínios simplistas. E por isso, vamos começar destroçando as primeiras bobagens ensinadas que atribuem os primeiros mitos das sereias aos gregos. Não, os primeiros registros estão nos documentos mais antigos de nosso planeta. Aliás, não das sereias, mas dos quase nunca comentados tritões. Vejamos. Na antiga Mesopotâmia, os sumérios e os babilônios acreditavam que o mar era uma deusa da água salgada, chamada Tiamat, que era o centro de toda a criação. E sim, esse nome muito provavelmente inspirou o desenho da Caverna do Dragão, porque Tiamat depois foi retratada como sendo um dragão. Bem, a deusa da água salgada se casou com o deus da água doce, chamado Apsu. Da união entre Apsu e Tiamat nasceram 7 semideuses, os Apkallu, também conhecido como 7 sábios. Esses semideuses carregavam toda a sabedoria humana. Agora vejam, os Apkallu foram descritos tanto como homens-peixes quanto como outras criaturas híbridas. Entre eles temos o semideus que nos interessa, o deus Oannes. Oannes tem outros nomes, conhecido como Adapa, Uana ou Uan. Porém, nos documentos mais antigos do planeta, Oannes ou Adapa é o primeiro a pisar na Terra. Ele é descrito da seguinte forma: um homem que veio do mar com trajes feitos de escamas e uma espécie de capacete em forma de uma cabeça de peixe. Isto é, metade homem, metade peixe, o que conhecemos como um tritão. Aliás, só por curiosidade, existem paralelos e coincidências de cair o queixo com Adão ou Adão, o conhecido personagem bíblico. Isso porque, conforme as tabuletas mais antigas do mundo, Adapa ou Oannes foi o primeiro a pisar na Terra, assim como a Bíblia traz Adão. Mas não vamos entrar em polêmicas. Isso é uma curiosidade, porque estamos tratando de documentos muito antigos, bem antes da Bíblia existir. O que nos interessa é que Adapa é descrito como metade homem, metade peixe, um tritão.
Outra, uma das mais famosas histórias sobre sereias aparece na Assíria por volta de 1000 a.C. com a deusa Atargates, mãe da rainha assíria Semiramis. Essa é a lendária rainha do rei Ninos, que sucedeu ao trono da Assíria, amou um imortal, um pastor, e o matou sem querer. Então, envergonhada, pulou em um lago, mas o mar se recusou a esconder sua beleza, transformando-a parcialmente em um peixe. Assim, da cintura para cima era humana, na parte de baixo era um peixe, ou seja, uma sereia. No entanto, é importante que você saiba que as primeiras representações de Atargates são semelhantes ao deus sumério Enki, mais tarde conhecido como Ea. Porém, de qualquer forma, não podemos fechar os olhos para os registros. Temos humano mais peixe. Outra. Ainda na Suméria, temos as criaturas criadas por Tiamat, a mãe do mundo, conforme te contei no vídeo Enuma Elish, a Taba Anunnaki da criação da humanidade. Bem, Tiamat criou 11 criaturas, das quais uma se chamava Kululu, que era um homem-peixe. Bem, somente esses poucos exemplos podemos ver que era algo mais do que real na vida das primeiras civilizações de nosso mundo. Agora vamos apimentar mais as coisas com algo mais profundo. Existe uma anomalia genética em que os bebês nascem unidos pelas pernas e pés a uma artéria umbilical. É uma condição fatal conhecida como sirenomelia. Falando no popular, é o chamado síndrome da sereia. Se trata de uma doença genética extremamente rara, encontrada em apenas 1 entre 100 mil bebês em todo o planeta. Por isso, alguns estudiosos acreditam que as mitologias em torno das sereias se iniciaram por esse motivo. Uma criança nascida com doença rara, ou seja, uma criança diferente com pernas unidas como uma cauda de peixe. Se você assistiu ao meu vídeo sobre os lobisomens, verá que isso tem algum sentido, porque no caso dos lobos também existia uma doença rara, a licantropia. E da mesma forma como no caso dos lobisomens, foi mais fácil dizer que em todos os casos registrados em todo o planeta era devido a essa doença. Bem, sobre as sereias e tritões, podemos imaginar algo mais ou menos assim. Uma mulher de uma aldeia desconhecida dá à luz a um filho. Uma criança diferente que parece ter uma cauda como de um peixe. Na aldeia, ou muito menos na vida, ninguém jamais viu uma criança como esta. Então, os aldeões repetem a história uns para os outros e ela se espalha. No início era algo simples, nada fantástico, porém, talvez a mãe tenha sido acusada de infidelidade por ter se deitado com o deus do mar. E quem sabe ainda, uma mulher esteja amaldiçoada ou a criança esteja amaldiçoada. Se nos dias de hoje pais matam crianças alegando que estejam endemoniadas, imagine naquela época. Muito bem, dentro de nossa visão moderna poderia ser uma explicação, porque faz sentido. Entretanto, não explica o deus Oannes ou Adapa, que veio do fundo do mar como o primeiro homem a pisar na terra e gerar todo o conhecimento, assim como Adão. Essa possibilidade seria razoável se Adapa ou Adão tivessem essa doença genética. Contudo, de acordo com a ciência moderna, os bebês que tinham essa doença não sobrevivem mais que algumas semanas. Bem, vamos continuar. No século I, o romano Plínio escreveu sobre as Nereidas, veneradas como ninfas do mar. Os gregos criaram as sirenas, as mulheres pássaros que causavam naufrágios ao distrair marinheiros com a voz. E aqui temos o primeiro ponto usado pela indústria do cinema, o poder do canto. Porém, diferente das mulheres peixe, essas mulheres pássaros nunca se apaixonaram por humanos. E agora temos o segundo ponto usado pela ciência ficcional. Além do canto, as sereias se apaixonam por humanos. Outra. Cristóvão Colombo, em 1943, afirmou que viu uma sereia, porém elas não eram tão bonitas quanto as retratadas hoje em dia. Cientistas acreditam que fosse um peixe-boi marinho, uma vez que vai à superfície respirar, emite sons parecidos com cantos e tem uma cauda achatada que lembra um rabo de sereia. Como eu sou chato, não poderia deixar de falar de documentários fantasiosos e fraudulentos como o do Animal Planet, alegando que encontraram vestígios de sereias nos dias de hoje, contribuindo para deturpar a origem desses seres fantásticos. Mais pra frente você irá entender.
No Brasil temos uma índia linda, cujos irmãos queriam assassiná-lo porque sentiu inveja. Ela os matou antes e foi punida pelo pai, que lançou no rio Solimões. Temos a lenda da Yara, ou da Mãe d'Água, uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Já as sereias japonesas têm uma aparência demoníaca com uma cabeça similar à de um macaco. Chora pérolas, e se sua carne for consumida, concede juventude eterna. Eu poderia dar pelo menos 50 exemplos de sereias retratados em todos os cantos do planeta, mas o vídeo ficaria gigante. Mas vou te contar algo que pouquíssimos sabem. Os mitos das sereias também podem ter se originado por outra fonte, e com evidências, mas desta vez não históricas. A existência de relatos de animais com características próximas que somente mais tarde foram classificadas como sirênios ou sereias. Estou falando de seres vivos estudados pela criptozoologia, uma área que busca estudar animais, mas que não tem comprovação científica de sua existência. Porém, a criptologia é algo mais do que importante. Vejam só, a lula gigante até então era estudado apenas na criptologia e hoje já faz parte da zoologia, porque foi descoberta a existência desse animal. Os sirênios, peixe-boi e o manate receberam este nome por algum motivo desconhecido. E notem que a cauda desses animais aparece em vídeos e fotos de avistamentos na última década. Ou seja, é mais estranho dizer que as sereias não existiram que existiram, porque inúmeras culturas do planeta utilizam imagens de sereias em ritos religiosos, diversos relatos modernos de avistamentos, povos primitivos que conviveram com essas criaturas, além dos documentos lá das primeiríssimas civilizações. E claro, além do deus Oannes ou Adapa, o primeiro registro de toda a história. Minha opinião: sim, sereias existiram e era algo realmente na vida das antigas civilizações, ou todo o planeta mentiu, inventando essas histórias, se tornando deuses. Ou ainda, existiram, mas era uma condição genética que por algum motivo desconhecido foi se alastrando e se tornando essas histórias. E aí, mais uma vez, como vimos, em todas as lendas e em todos os mitos, sempre existe um fator real. E a origem das sereias é outro segredo das antiguíssimas civilizações. Mas e você? O que acha? Deixe a sua opinião nos comentários, espero que você tenha gostado. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.